Olá, eu gostaria de então dar continuidade aqui nas reflexões sobre educação de filhos e educação na sala de aula. Aproveitei aqui a ideia de Augusto Cury quando ele aponta naquela temática de pecados capitais, os grandes erros da prática de educar filhos, da prática da educação em si. No vídeo anterior, na verdade, né? Não foi semana passada, nem me lembro agora qual foi o dia, mas no vídeo anterior eu discorri um pouco sobre a questão de corrigir publicamente. Esses 7 erros problemáticos, erros muito comuns, na verdade, quando a gente vai educar, tanto numa sala de aula como na nossa família. Esses erros que Augusto Cury aponta aqui, 7 erros. Então, o primeiro seria corrigir publicamente. O segundo, exercer autoridade com agressividade. O terceiro, ser excessivamente crítico. O quarto, Augusto Cury usa a palavra punir, porém, na nossa prática pedagógica, não usamos essa palavra punir, e sim aplicar medidas disciplinares. Quando estiver irado, quando estiver nervoso, estabelecer limites sem explicar o porquê, desistir de educar, não cumprir com a palavra e destruir os sonhos. Então, gostaria de refletir sobre essa questão de exercer a autoridade com agressividade. É uma coisa que a gente, na escola, percebe, por exemplo, que as crianças, em geral, não têm referência de autoridade. Para elas, receber uma orientação, que a gente não usa a palavra ordem, certo? Porque a gente usa a palavra orientação, que é muito mais possível de trabalhar, no sentido de você mostrar o que fazer e como fazer, e não simplesmente dar uma ordem, né, como um ser autoritário, inquestionável e absoluto. Então, o pedagogo e quem educa filho e quem trabalha numa sala de aula é um pedagogo, né? Eu costumo dizer que a minha mãe foi minha primeira pedagoga, porque ela costumava alfabetizar suas crianças. Eu fui alfabetizada pela minha mãe. Ela, quando eu tinha 5 aninhos, mais ou menos, 5 para 6, ela comprou uma cartilha, né, que naquele tempo usava-se, e me deu as liçõezinhas das palavras, das letras, das sílabas, da formação das palavras, com as figurinhas. Aquilo para mim foi muito divertido e muito produtivo, porque eu aprendi a ler já e a escrever antes de ir para a escola. Então, minha mãe foi a minha primeira pedagoga. Minha mãe foi uma grande pedagoga, porque ela tinha uma forma de agir com a gente firme e ao mesmo tempo amorosa. Então, a mesma coisa a gente coloca aqui, que nós todos somos educadores dos nossos filhos, ou dos nossos netos, ou dos nossos alunos. Nós todos somos pedagogos de alguma forma. Então, a gente, quando a criança chega na escola, a gente percebe que ela realmente não tem referência de autoridade. E aí a gente vai estabelecendo uma relação com elas, de forma a elas perceberem que são regras que são colocadas e que precisam ser seguidas, e nós adultos estamos ali para que ela se sinta bem, para que ela se relacione bem, para que ela saiba se cuidar, para que ela não se machuque, para que ela saiba se alimentar. E ela vai aprendendo e vai entendendo e vai criando em nós, professores e orientadores e toda a equipe escolar, por exemplo, ela vai criando esses pontos de referência de autoridade.
Então, mas a autoridade, ela se estabelece de forma gradativa, vamos dizer assim. Aos poucos, a criança vai percebendo aquele ponto de autoridade, aquele ponto, aquela referência, né? O professor, o pai, ou a mãe, ou a avó, o irmão mais velho, que vão se colocando ali como quem está mostrando o caminho, né? O conceito de autoridade, ele perpassa toda um processo de construção em que aquela pessoa vai se sentindo segura. Então, exercer autoridade é levar o seu educando a se sentir seguro. Ele vai perceber que você está mostrando o caminho melhor, que daquela forma vai dar certo, e dessa outra nem tanto. Pode até dar certo, mas não no ideal. Então, é muito importante a gente ter muito claro para nós, como educadores, o que é realmente autoridade. E nos questionarmos, analisar nossas posturas, nossas atitudes, para ver se nós estamos sendo autoridade, uma referência saudável de autoridade, ou se nós estamos sendo autoritários, aquele ditador, que é muito estilo do educador, uma da antiga, que davam ordens. É assim, faça isso, não faça aquilo. Não pode, e não tem discussão, não tem negociação, não tem explicação, simplesmente dá uma ordem para ser cumprida. Então, e dependendo da situação, dá uma ordem de forma muito contundente, que, vamos dizer, até ofensiva, se colocando ali para praticamente colocar aquela pessoa numa posição inferior e ele como um absoluto. Então, é importante a gente entender bem o que é autoridade, o que é ter autoridade, o que é ser autoritário. E quando esbarra aí nessa questão da agressividade, é algo extremamente doloroso, porque o grito com o filho, ele porque não vai ser saudável, porque o filho, o aluno, não reage de forma a assimilar aquilo como uma aprendizagem, como um ensino, mas como um tapa na cara mesmo, né? Sendo muitas vezes é um xingamento mesmo. Então, a gente vê casos em que o pai humilha de forma dolorosa seu filho, sua filha, ou um professor humilha seu aluno, né? De forma a diminuir realmente. Então, eu tive casos de professor de escolas em que eu passei, em que ele humilhava seus alunos no sentido de... Porque assim, nas escolas que eu trabalhei de periferia, tínhamos alunos de vários tipos de famílias, né? E alguns deles realmente tinham um pai ou uma mãe presa, certo? Não é um nem dois casos, não são poucos casos, muitos casos de crianças, tanto adolescentes como crianças pequenininhas, das crianças pequenas e muito pequenas, cujos pais ou mães estavam presos. Então, o professor, quando vai lidar com crianças assim, nessa situação, ele precisa agir da forma mais
dócil possível com essas crianças, porque elas já sofrem muito em casa. Nós tínhamos casos de crianças, por exemplo, na educação infantil, que quando elas viam um oficial da Guarda Municipal chegando na nossa escola, né? Nós tínhamos o pessoal da Guarda Municipal que estava sempre vindo para dar oficinas, ou dar oficina de pipa, para confeccionar pipa, ou davam palestras para as crianças no sentido de valores e conceitos de boa conduta, etc e tal, e havia algumas crianças que viam aqueles agentes da guarda, ficavam muito assustados, ficavam muito amedrontadas, e ao perguntar para elas, diziam, né, porque na casa delas sempre vinha homens fardados buscarem seu pai, então elas tinham aquela figura como alguém que vai prender o pai, prender a mãe, a polícia, tá chegando a polícia, meu pai tá fugindo da polícia. Então, muitas situações bastante dramáticas das crianças com essas figuras de autoridade do Estado aí, né, no caso, policiais. Mas a gente vê que há situações em que professores têm seus alunos nessas realidades complicadas. E eu tinha um professor que uma vez, ouvindo o helicóptero passando sobre a região ali, ele sabia que tinha um dos alunos ali que tinha um pai preso, né? E aí ele simplesmente se dirigiu para o aluno falando, ó, tá vendo aí? Deve estar vindo buscar teu pai, ó, né? Então, isso aí entristeceu profundamente a criança, ele contou para a mãe processou o professor por humilhação, por desmoralização, e nós tivemos que atender aquela mãe, tivemos que atender o professor junto com a mãe, deu maior confusão. Ou seja, é uma forma muito prejudicial de lidar com a criança e com o aluno, com o filho, citando situações de humilhação e de desmerecimento. Então, lidar com nossos filhos com agressividade não vai resultar, não vai resolver, não vai somar, não vai ajudar. Então, a autoridade, ela está revestida de força pessoal, de intencionalidade que vai construir, que vai contribuir para o crescimento e para a boa formação da criança. A autoridade que nós temos sobre eles é para mostrar o como fazer, o porquê não fazer, o quando não fazer, como falar, o que falar e o que não é legal, o que ajuda o próximo, o que não ajuda, o que a criança precisa optar por agir daquela forma e quando não agir. Então, a nossa orientação precisa ser revestida de uma autoridade que nós conquistamos a partir do respeito que aquela criança vai ter por nós, certo? E ela vai precisar ser exercida com muito amor, de forma muito amorosa, de forma muito dócil, firme, sim, mas amorosa. Que a criança vai saber que nós a amamos, que nós a respeitamos, que nós a vemos como um ser humano de valor. Ela vai se sentir valorizada, e vai perceber que a nossa forma de orientar, de ensinar, de corrigir, ela está levando a uma situação de segurança. A criança precisa se sentir segura quando ela vai ser orientada. Então, se ela me ouve chamá-la de burra, de idiota, de babaca, né? Se ela me ouve
colocando esses tipos de títulos para ela, ela também vai reproduzir essas atitudes com outras crianças, com outros colegas e também revidar muitas vezes para com os próprios pais, o que é absolutamente inadmissível. Então, se é absolutamente inadmissível que a criança me chame de burra e de idiota, também é inadmissível que eu a chame de burra e de idiota. E essas palavras muitas vezes ocorrem, a pessoa fala quando tá brava, né? Quando tá nervosa, quando tá irritada em extremo. Então, nunca, jamais corrigir e procurar exercer a autoridade com esses ânimos exaltados. Sempre respirar, controlar, cuidado para não se descontrolar na hora de exercer a autoridade, porque senão isso não vai ser produtivo, pelo contrário, vai causar feridas na alma do seu filho ou do seu aluno ou da sua aluna. Então essa que é a nossa reflexão sobre essa questão do exercer a autoridade com agressividade.